Irmãos, estou aqui no monte. Gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem direto do trono de Deus. Irmãos, eu gostaria de contar uma história que aconteceu há mais de 4.000 anos atrás. E essa história se ocorreu no reinado de Davi. Irmãos, quando Davi estava com seu reino, sem risco de ataque inimigo, não existia pobreza. Davi era amado por todos, um rei respeitado por todos e temido pelos seus inimigos. Não tinha risco, não existia fome no reinado de Davi. Ele estava sossegado. A história nos diz, lá em Crônicas 21, que Satanás se levantou contra o povo de Israel. E quando Satanás se levanta contra o povo, ele instiga Davi a contar o povo. E Davi manda Joabe, seu general, contar o povo. Ô, irmão, nós aprendemos muito logo do início dessa mensagem. Por quê? Porque toda vez que Satanás quiser derrubar o povo de Deus, ele vai nos líderes, ele vai nos cabeças, ele vai às pessoas que estão na liderança e vão fazer elas pecarem, porque Satanás não tem poder de tocar no ungido de Deus, mas ele tenta, Irmãos, a Bíblia nos diz que Joabe saiu para contar ao povo a mando de Davi. E ele demora 9 meses e 20 dias para contar ao povo. Aí você me pergunta, Pedro, é normal? Davi contar ao povo é normal. Irmãos, o problema é que Davi, quando Davi manda contar ao povo, ele está confiando em seus soldados, em quantidade de homens que ele tinha. Porque ele não mandou contar ao povo. A contagem do povo era feita dos homens preparados, prontos para a guerra. E a vitória de Davi não vinha através da mão dos homens, vinha através das mãos de Deus. Irmãos, demorou 9 meses para que Davi percebesse que ele estava errando contra Deus. É tempo de uma mulher dar um filho, dar luz a um filho, irmãos. É tempo o suficiente. Deus sempre vai te dar tempo para que você se arrependa, para que você busque o caminho correto. Deus sempre, ele é misericordioso. E quando Joabe volta com a contagem do povo, Davi se arrepende. E a Bíblia diz que Davi se prostra e pede perdão para Deus. Só que Deus manda um recado com um sacerdote, Gate. E o sacerdote chega com a mensagem. E Deus dá 3 opções para Davi. Olha, Gate, vai e fala com Davi, porque ele se humilhou. Eu vou dar a ele 3 opções. Uma, vai ter fome durante 7 anos, de 3 a 7 anos, na terra de Israel. Outra, ele vai ficar fugindo de seu inimigo ao fio da espada durante 3 meses. E outra, eu irei estender a mão e irei castigar o povo de Israel. Davi parou e pensou, irmãos, e falou: eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele é misericordioso. Eu prefiro cair na mão de Deus do que na mão dos homens, que vem a mão de Deus sobre nós. E a mão de Deus pesou, irmãos. Pesou. Ô, irmãos, eu gostaria de falar que esse coronavírus, essa doença que tem assolado o mundo, nada mais é que cumprimento da palavra do Senhor. Porque a Bíblia nos diz que quando Cristo Jesus estiver prestes a voltar, iria mandar sinais no céu, pragas na terra iriam acontecer. E o mundo inteiro iria sofrer com isso, tá? Nós cristãos, irmão, não estamos livres. Vocês, muitos ímpios, podem estar falando aí agora: cadê a igreja? Está fechada? Ô, irmão, é prudente. A caminhada do cristão não está dentro da igreja não, tá, irmãos? Não está não. A caminhada do cristão está fora da igreja. Está em casa, está no trabalho, está na sua caminhada. É ali que ele é cristão. Não é só dentro de igreja não.
Tá? E naquele momento que Davi percebe que a mão de Deus vai pesar, Deus manda um anjo, e o anjo vem assolando o país, acabando, mandando morte, praga. Os povos vai morrendo. E Davi está no seu castelo, quando de repente ele olha para a janela e ele vê o anjo do Senhor no alto, com uma espada na mão, pronta para destruir Jerusalém, que era a cidade onde ficava o palácio de Davi. Irmãos, naquele momento, Davi faz um dos maiores sacrifícios feito por ele. Ele clama pelo Senhor misericórdia, mas ele não clama pela misericórdia da vida dele. Ele clama pela misericórdia do seu povo, e ele ora para o Senhor, ele diz: Senhor, leve-me, mate-me, mas deixe esse povo livre, pois quem pecou fui eu, Senhor. Tenha misericórdia desse povo, leve-me. E quando Davi faz esse sacrifício, irmãos, Deus o honra. Deus o honra. Não é à toa que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não era à toa. E Deus honra Davi. E manda Gate mais uma vez falar com Davi: vá, Davi, e ofereça um sacrifício a mim no campo de Araúna. Senhor, é misericórdia demais, é muita misericórdia do Senhor. Ele é muito misericordioso. Irmãos, naquele tempo não tinha o sangue do cordeiro para a remissão dos seus pecados. Hoje em dia basta você se arrepender, mas antigamente não. Antigamente não. Era necessário fazer um sacrifício para os seus pecados. E Davi sobe e o anjo atrás, com a espada na mão. E não existia sacerdote para fazer aquele sacrifício. Ficava longe. Ficava longe. E ele chega perto de Araúna, perto do campo de Araúna, e fala com Orna, o dono. Chega lá, quando ele chega, tá Orna com seus 4 filhos, e os 4 filhos vê o anjo e fica assustado e corre para dentro de casa assustado. Orna se prostra aos pés de Davi e fala com Davi: o que o Senhor quer aqui, meu rei? E Davi fala: eu vou fazer um sacrifício para Deus, para que cesse essa praga. E quando Davi fala isso, Orna oferece tudo para ele. Tá aqui a tábua, a madeira, o animal, o terreno. Pegue e use o que você quiser, o que for necessário. Só que Davi fala com ele: não, eu jamais oferecerei a Deus sacrifício que não me custará nada. Eu jamais. Irmãos, não vamos oferecer, intercessores, não vamos oferecer a Deus sacrifício que não nos custa nada. Eu estou aqui no monte, choveu, tá uma lama, mas eu estou aqui desde cedo clamando por uma nação. Muitas pessoas não sabem que eu estou clamando por elas, pessoas que eu nem conheço, pessoas que eu nem sei se servem a Deus, se são pessoas boas, mas eu estou aqui clamando, orando para Deus, pedindo, elevando meu pensamento, porque eu sou fiel, porque essa é a minha função. Eu vou fazer aquilo que me custe alguma coisa, esse é o meu sacrifício, para que Deus ouça. Eu convido vocês, irmãos, a fazer sacrifício que te custem alguma coisa. Irmãos, e naquele momento, Davi paga o preço devido pelo campo, pelos animais. E ele coloca o animal lá, bate o animal e coloca lá. A Bíblia diz, irmãos, que vem fogo do céu e consome o holocausto. E Deus perdoa o pecado de Davi e de Jerusalém. E o povo de Israel é perdoado. E o anjo guarda a espada. Oh, irmãos, que Deus abençoe e que essa mensagem possa entrar em teu coração. Amém?